Beleza, pessoal. Nessa série de videoaulas eu quero estar mostrando para vocês um pouco de como a gente pode utilizar o Unity para a criação de um jogo em 2D. Inicialmente, eu criei um projeto e nesse projeto a gente vai começar a criar um jogo de plataforma utilizando alguns dos recursos que o Unity nos possibilita nessa versão de 2018, né? Então tá, iniciando, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o modificar a interface que a gente tem para alguma que para mim é um pouco mais confortável em utilizar, que a gente vai fazer essa modificação clicando aqui em Default no canto direito superior e clicando na opção 2x3 aqui, que ela vai se modificar para uma versão que a gente consegue visualizar tanto a cena que a gente vai produzir como testar o jogo ali embaixo, né? Eu gosto de puxar essa janela aqui de hierarquia para cá, para a esquerda, que a gente consegue visualizar ali também os objetos que a gente vai criando. Bom, inicialmente a gente vai precisar criar um elemento na nossa cena, justo nessa aba aqui de hierarquia, a gente vai criar um elemento que vai ser o nosso personagem. Clicando com o botão direito em 2D Object, Sprite, eu vou criar um elemento que vai armazenar, no caso uma sprite, ele vai buscar uma imagem, eu vou selecionar uma imagem, e a partir dela ela vai fazer com que aquele objeto a gente consiga controlar ele ou a gente faça alguma modificação com ele. Mas o sprite nada mais é do que uma imagem que vai ser utilizada dentro do jogo, seja interativa ou não, né? Então, criando essa nova sprite, eu vou renomear ela para personagem. Botão direito, rename, né? Nomeei ela para personagem. E se vocês visualizarem aqui no canto direito, a gente tem essa aba Inspector. Essa aba Inspector vai ser onde a gente vai ver as configurações, as opções desse objeto. Então, dentro dessa aba, a gente vai ver o que ele tem dentro, como a gente pode modificar. E tudo que a gente for fazer que vai modificar ele vai estar aqui dentro. Vai estar todas as opções, vamos dizer, né? E aqui vai ter a gente pode diminuir, clicando nessas setinhas, né? E aqui em Sprite Render eu vou selecionar a imagem. Mas bom, não tenho nenhuma imagem aqui, né? Eu vou colocar no link do vídeo as imagens que eu vou utilizar aqui. Mas dentro dessa aba Assets, que a gente tem aqui nessa janela do Project, aqui dentro a gente vai ter os elementos que a gente vai utilizar, os elementos externos, né? Então aqui eu vou aproveitar e já vou criar duas pastas. Botão direito, Create, Folder. A primeira eu vou estar criando a pasta de Sprites, que vai ser onde eu vou armazenar as imagens. E a segunda eu vou estar criando a página de Scripts, que vai ser onde a gente vai criar os nossos códigos, né? Então, dentro da pasta de Sprites, eu posso, Show in Explorer, posso abrir mostrar no menu do Windows aqui, mas eu vou copiar algumas imagens que eu tenho já e já vou colar aqui dentro, ó. Eu vou selecionar as duas que eu vou utilizar, que é a geleia, esse boneco que eu fiz aqui, que vai ser o nosso personagem, e por enquanto ali o chão. Se a gente abrir aqui a página da Sprite, já vai ter os nossos elementos ali que a gente pode utilizar eles, né? Então, voltando para o nosso personagem, eu vou selecionar em Sprite, vou selecionar o personagem, tá ali. Ó, a gente já tem a amostra do nosso personagem ali visível na tela, certo? Se vocês visualizarem nesse campo cinza aqui, né? Essa linha branca que nós temos aqui, ela é todo o espaço que a gente tem para o jogo. Então, o jogo vai ficar dentro desse espaço. O que eu posso fazer agora, né, por enquanto, eu vou diminuir o nosso personagem. Qualquer coisa, se não aparecer isso aqui para vocês, nesses menus superiores aqui,
a gente vai conseguir fazer esse controle, seja da movimentação entre a interface do jogo, né? A interface da plataforma. Então, clicando nesse nesse quinto ferramenta, eu vou conseguir redimensionar o meu objeto. E aqui no canto a gente pode ver que tudo que eu vou modificando nele, ele vai atualizando na aba Inspector, né? Que na verdade ali vai ter todas as opções e as propriedades do objeto. Mas bom, vou dar um tamanho interessante para ele. A gente vai visualizar o jogo ali embaixo. Mas tá ok, por agora tá tranquilo. Certo. Nosso objeto, ele é um jogador. Nosso personagem, ele tem uma imagem e ele está em cima da tela. O que vai acontecer se a gente der play no nosso jogo? Não vai aparecer nada demais. Simplesmente o personagem vai ficar ali parado. A gente precisa adicionar algumas propriedades a mais nele para que ele se torne um personagem controlável, se torne um personagem que a gente vai conseguir fazer alguma interação. Então a ideia é a gente adicionar dois componentes agora. O primeiro é o Rigid Body 2D, tem que ser o 2D porque a gente está trabalhando com essa engine do Unity, né, engine 2D. E com esse Rigid Body ele já vai vir de certa forma com uma configuração própria, a gente não vai precisar fazer nada. E outra coisa que a gente vai utilizar é o Collider, né? Na verdade vai ser o elemento que a gente possa dizer em qual espaço do personagem que ele vai colidir. Digamos que eu quero que ele esteja um espaço antes da gosma mesmo, seja no parte central que vai ser feita a colisão, que vai ser a interação feita com ela, né? Mas não. Eu posso simplesmente dizer que vai ser toda essa volta dela, ou seja, todo esse desenho da sprite. O que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar esse collider aqui. Se eu escrever collide, ele já vai puxar algum, mas eu vou selecionar o Polygon Collider 2D. Se vocês visualizarem, ele já vai buscar o formato da minha imagem pronta e eu não vou precisar editar muita coisa aqui. Mas ao mesmo tempo, se eu quisesse editar o Collider, eu podia puxar uma ponta aqui, puxar outra ponta aqui, enfim, fazer a configuração conforme o meu colisor. Eu estou apertando Ctrl Z porque a ideia é manter assim. Ou eu podia, se eu quisesse, fazer um Collider no formato de um quadrado, eu poderia selecionar o Box Collider, se fosse num círculo, um Circle Collider, todos os 2Ds, né? A gente não pode esquecer disso. Mas vai ser mais ou menos dessa forma. Por enquanto a gente vai fazer assim. Então, eu cliquei nesse segundo aqui para que eu possa movimentar o meu objeto, né? Agora, se tudo der certo, no momento em que eu pressionar o play, o objeto vai cair, porque a física vai estar agindo em cima dele, né? Só que certo, a gente não tem nenhuma movimentação desse personagem agora. A ideia é fazer com que a gente crie essa movimentação desse personagem através de um script. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um componente, da mesma forma que eu estava fazendo antes, aqui na aba Inspector, né? Esse nosso personagem. E eu vou escrever aqui em cima o nome que eu quero que seja o meu script. Eu vou colocar ele como movimento... vou colocar como personagem, só que eu uso para centralizar todos os scripts em cima dele, né? Então, personagem, create an edge, eu vou recarregar aqui e eu estou abrindo no Visual Studio. Clico duas vezes aqui em cima, ele já vai abrir para mim aqui. A ideia agora é a gente conseguir adicionar alguns valores que vão ser utilizados para que a gente controle essas opções do personagem, né?
Eu vou criar um GameObject personagem que vai ser o objeto que eu vou interagir com ele. Então, eu estou criando uma variável pública porque com essa variável pública eu vou poder, dentro do Unity, buscar o elemento que eu quero. A gente vai ver isso mais à frente, eu vou mostrar para vocês. Mas a ideia de criar esse GameObject personagem da variável pública é que eu não preciso trabalhar tanto com código, eu posso mexer direto na interface, né? Então, certo. Por que eu estou criando em cima do void start? A ideia de começar, eu não vou poder criar por causa que o delimitador dele, então eu vou colocar como GameObject person. Acho que vai dar ok. Beleza? Certo? A ideia de eu colocar aqui em cima e criar como pública, bom, como eu já disse para vocês, a gente vai conseguir não lidar tanto com código, pode lidar com a interface do Unity, que vai facilitar um pouco. E a ideia de colocar fora dos void start, do void update, é que aqui eu vou estar declarando eles. Por enquanto eles não vão ser inicializados pelo Unity. No momento que eu abrir o jogo, ele não vai inicializar essa variável, ela vai somente existir ali. A ideia é que dentro de void start, tudo que eu colocar aqui dentro desse campo, ele seja inicializado no momento em que o jogo for iniciado, uma vez. Ou seja, se eu coloquei o jogador vai aparecer, ele vai aparecer e deu, simplesmente. Agora, se eu colocar dentro do void update, ele vai atualizar a cada frame do jogo. Então, se eu colocar que um jogador vai aparecer, iniciar, enfim, se criar um novo jogador, ele vai ser criado um novo jogador a cada frame do jogo, se eu não modificar alguma coisa aqui, se eu não colocar algum parâmetro que especifique melhor. Mas, por enquanto, a gente vai seguir criando aqui as outras variáveis. Eu vou colocar a variável de velocidade do nosso jogador. Eu vou colocar uma variável para que a gente possa controlar o corpo do personagem, né? O que a gente possa controlar, na verdade, a questão de gravidade dele. Eu vou colocar corpo aqui, Public Rigid Body 2D corpo. E aqui eu vou colocar a força do pulo, que a gente vai fazer um personagem que seja controlável pelas teclas WASD ou esquerda e direita nas setas, e com espaço ele seja feito o pulo, né? Então, dentro do update, agora a gente vai começar a fazer a programação do movimento do personagem. Eu vou colocar que se o botão de input, né? Input vai ser algum botão for apertado ou alguma informação for enviada pelo usuário, né? Get axis roll horizontal. Se for algum botão referente ao eixo horizontal, isso aqui na verdade tem a ver com o controle de joystick, né? Joystick horizontal esquerda para direita, ou na verdade a seta para esquerda para direita, que vai ser o input que a gente está lidando. For maior que 0, ou seja, horizontal, se ele puxar para a direita vai aumentar, e se ele puxar para a esquerda vai diminuir. Então 0 é o centro, 0 ele está no meio. Se o jogador puxar para a direita, ele vai cada vez aumentar mais, e se ele puxar para a esquerda vai cada vez diminuir mais. A ideia é a gente trabalhar com esse contraste, né? Então, o personagem, aqui eu vou colocar ponto transform, depois eu vou mostrar para vocês porque transform
mas é uma opção que a gente visualiza ali no... Vou mostrar agora, aproveitando. A gente vai visualizar aqui no Inspector, ó, transform. Ponto translate, também dá opção ali. Vector2.write. O que é um vector2, na verdade? Ele vai ser as opções x e y do meu objeto, né? Um vetor de duas coordenadas, coordenadas x e coordenada y. Então eu estou dizendo que essa vetor da direita dessa minha coordenada não é personagem aqui, é perso. Esqueci. Ele a partir do momento da direita, né, ele vai ser multiplicado pela velocidade, que vai ser o que eu adicionei pelo jogador ali, e pelo tempo, né, ponto delta time. Esse delta time a gente sempre vai utilizar porque ele vai ser a configuração de tempo do jogo. Vai ser a configuração de frames do jogo. Então, de certa forma, para que todo jogo se adapte a essa mesma configuração de tempo, a gente, toda vez que for multiplicar uma questão relacionada a isso, a gente vai multiplicar pelo time.deltaTime. E o persa também, ponto transform, ponto Euler-Angles. Aqui, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou virar a sprite do nosso personagem a partir do momento em que ele se mantém em alguma... se ele estiver indo para a direita ou para a esquerda, né? Nesse caso, a sprite dele vai se manter em 0, 0. Mas o que eu vou fazer agora é o contrário disso, né? Então, se o movimento horizontal for maior que 0, se for puxado para a direita, né? Ele vai manter-se vai manter o seu ângulo e vai ser movimentado para a direita. Agora, se ele for menor que 0, eu copiei e colei ali, né? A diferença aqui é que ao invés de 0 aqui, eu vou estar colocando 180. Ou seja, ele vai virar a sua sprite ao contrário e vai modificar a sua estrutura de como está sendo controlado o personagem, né? Vamos salvar. E a partir do momento, se eu testar, eu acho que ele já vai cair. Opa, claro. Olhem só. Deu um erro, deu uma exceção aqui. A variável perso do personagem não foi assignada, né? Então, na verdade, como eu mostrei para vocês, porque que a gente está usando pública, no momento que eu usei uma variável pública, dentro de personagem script, vai aparecer essas opções para mim. Então, com isso, eu posso clicar em perso aqui, eu vou selecionar que o perso vai ser o personagem, vai ser esse objeto aqui, eu posso arrastar para cá. Da mesma forma, o corpo também vai fazer parte do personagem, então eu vou selecionar ele. A velocidade, eu vou dizer que é 5. Força do pulo eu não adicionei ainda, mas vamos colocar que é 100, certo? Vamos testar agora. Ó, WA, na verdade o A e o D estão controlando o personagem para a esquerda e para a direita. Beleza. Já temos um personagem que vai para um lado e para o outro. Mas ele está caindo no infinito, né? Se a gente seguir vendo aqui em cima, a gente vai ver que ele vai cair, 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 não vai ter fim nunca. A ideia é a gente colocar um chão. Então eu vou criar uma nova sprite aqui, pessoal. Ó, botão direito, sprite. Vou selecionar o tile aqui. A gente vai modificar que nem a gente fez antes. Deixar um pouquinho aqui. E vou aumentar.
Vocês estão vendo que a sprite, no momento em que eu aumento, ela é arrastada, fugiu a palavra agora, mas ela se deforma. A ideia de utilizar uma sprite dessa forma é que a gente consegue modificar com que ela vá se repetindo. Então em Draw Mode aqui, em vez de Simple, selecionando Sprite, eu vou colocar Tiled. Com isso, vocês vão ver que ela já vai se repetindo e vai se juntando com a outra, né? A gente pode fazer uma configuração nela aqui. Deixa eu ver se eu lembro como faz. Na própria sprite, para que ela não fique com esses passos aqui. Eu vou em Sprite Editor. E eu vou puxar um pouquinho, deixa eu ver. Custom Outline, não. Sprite Editor. Shape. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que é, ó. Não. Já resolveu, ó. Eu adicionei alguns valores da borda dela. Então, fazendo isso, eu tirei um pouco do pedaço ali que ela estava pegando alguma borda transparente a mais e ela já se juntou melhor, certo? Se ocorrer isso aí com vocês só façam da mesma forma. Bom, eu tô agora com a minha sprite, mas se o jogador passar por cima, ele vai passar da sprite, porque por enquanto eu não adicionei nenhum colisor nela, né? Então a ideia é a gente vai em Add Componente, mesma forma que a gente fez antes, Collider, Box Collider, dessa vez a gente vai usar o Box Collider 2D, porque ele vai ser formato de caixa. Uma opção que a gente pode fazer é selecionar o Auto Tiling. Ó, se vocês vão ver, o Box Collider é essa caixinha verde, né? Então o jogador, se ele cair em cima da caixinha verde, ele vai parar. Mas se ele cair do lado, ele vai atravessar, porque o importante realmente é o colisor ali. Mas se eu selecionar o Auto Tiling, vocês vão ver que ele vai aumentar conforme o tamanho da imagem, né? Então a gente não precisa ficar configurando. Mas eu posso fazer também daquela mesma forma. Tirar o Auto Tiling, Edit Collider, ele vai... a gente vai poder editar o tamanho ali que vai ser o nosso colisor. Mas certo, eu posso criar mais de uma chão, eu posso, enfim, aqui a partir disso aqui eu posso ir criando o mapa do jogo da forma que eu vou querendo, né? Copiando e colando. Se eu quiser aumentar o de baixo também, mesma forma, ele já vai aumentar junto o colisor. Certo? Seguindo adiante, vamos fazer o pulo. Então, a gente estava utilizando o corpo por causa disso, porque o pulo vai partir de uma força. A gente vai adicionar uma força gravitacional, no caso, para o nosso objeto, fazendo com que ele pule. E essa força vai ser a força do pulo. Então, se eu apertar o botão destinado ao pulo, eu vou mostrar para vocês agora onde a gente configura isso. O corpo, né? Vai ser adicionada a força ao corpo do vector2.up. A
parte de cima do vector2 para ele subir, vezes força do pulo, certo? Com isso, eu estou dizendo que a cada frame que acontecer, se algum desses botões forem apertados, eu não coloquei a força do pulo, eu acho. Deixa eu visualizar. Tá sem. Ou eu não defini o botão para o jump. Por isso que ele não deu nada. Vamos visualizar. Aonde a gente vai definir esse jump, pessoal? Vai ser em File. Desculpa, acho que é em... Project Settings, Input. Edit Project Settings, Input. Aqui dentro a gente vai ter os botões que a gente vai utilizar dentro do nosso jogo. Na verdade aqui ele não tem o botão, né? Não tem o próprio espaço. Por isso que eu não consegui utilizar essa própria função. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso adicionar mais um aqui. Deixa eu ver, vamos fazer isso. Vou adicionar mais um, 19. E eu vou mudar aqui, em vez de cancel, eu vou colocar pulo. Positive button vai ser o space. Alt positive button. Sei, outro botão para pulo que a gente pode utilizar. C. Sei. E é isso. Com isso, eu vou ter que reconfigurar de novo. Em vez de jump, eu vou colocar pulo. Vou ver se mudou a configuração agora. Não mudou. Alguma coisa que acontece às vezes, pessoal, que é um problema, é que a gente dá play, mas se mantém o jogo no play, as configurações do Unity elas são revertidas, né? Então a gente vai ter que fazer de novo, porque eu tinha dado play ali. Então, aumentamos o tamanho para 19. Criamos mais um aqui, deixa eu ver. Cancel, vou mudar para pulo. Positive button vai ser o space. E Alt positive button. Vamos deixar assim, joystick que a gente não está utilizando. Se um dia der problema. Vamos fazer assim, vou tirar. Melhor. Vamos tirar esse joystick button aqui. Deixar vazio. Não tem positivo alternado. Certo? Deixa eu ver se eu configurei aqui. Corpo. Ponto add force. Vector2.up. Força do pulo. Problema que nós temos. Vamos adicionar aqui o space, então. E vamos mudar de volta para jump. Será que eu não salvei? Será que foi isso? Exatamente, eu não tinha salvo. Certo?
Então a ideia aqui, vocês viram que o pulinho está pequeno, mas se eu for em personagem, vou mudar para 200 aqui. A gente vê que ele já vai conseguir pular. Por enquanto ele está dando pulos duplos, a gente vai arrumar isso mais à frente. Mas a gente já tem um personagem controlável que tem um pulo. Na próxima aula a gente vai seguir vendo isso. Essa aula foi um pouco longa porque eu acabei explicando bastante coisa. Mas nas adiantes a gente vai indo um pouco mais direto. Eu vou indo nos pontos essenciais mesmo. E essas particularidades vai ficar somente para o primeiro vídeo. Agradeço vocês e até a próxima.